O pecado. Como vimos anteriormente, o pecado ele é uma ruptura com Deus. Porque quando pecamos, fazemos tudo aquilo que desagrada a Deus e agradamos, consequentemente, aquele que é o contrário dele. Mas cabe salientar que nós temos dois tipos de pecado, que é o pecadinho venial e o pecadão, que é o mortal. Ou seja, os pecados, todos os pecados não têm o mesmo peso. Por quê? Você matar uma pessoa não tem o mesmo peso que você ir lá e roubar a caneta do colega, tá? Então, é por isso que existem, o pecadinho e o pecadão, que são, basicamente, pecado venial e pecado mortal. O pecado venial, ele não rompe totalmente a amizade com Deus, mas séria convivência tanto com ele quanto com o próximo. E o pecado grave, ele rompe totalmente a amizade com Deus. Ou seja, é esse tipo de pecado que quando nós cometemos, devemos recorrer à confissão para obter o perdão. Além do pecado venial e do pecado mortal, nós também temos os pecados capitais, que são aqueles pecados rotineiros, aqueles pecados de estimação que nós cometemos muitas vezes sem nos dar conta, que podem nos levar ao pecado mortal. Esses pecados capitais: orgulho, ira, avareza, inveja, preguiça, impureza e gula. Esses basicamente são os pecados capitais. Como falado anteriormente, o pecado, eles não têm o mesmo peso. Porque não tem como colocar a mesma culpa na pessoa que roubou um lápis da forma que uma pessoa que assaltou uma casa. Tá? Então, por isso que existem diferentes tipos de pecado. O pecadinho e o pecadão. O pecado, ele se torna grave ou não, para a circunstância de cada situação. Vale ressaltar que, para o pecado ser considerado mortal, ele deve atender a esses 3 itens: matéria grave, consciência plena e vontade deliberada. Por exemplo, Renan foi um homicida que matou muitas pessoas por conta de dinheiro, enquanto João era um mendigo e roubou um sanduíche porque estava com fome. Ambos os pecados, tratando teoricamente, seriam mortais, porque fere o segundo mandamento, o sétimo mandamento. Ambos fizeram com consciência plena e com vontade deliberada. Mas o que diferencia de um pecado ser mortal e o outro não porque antes de acusar um pecado como mortal, é preciso avaliar a situação. Por isso que na confissão, quando não existe um exame de consciência pronto, não existe uma lista de pecados, com os quadradinhos para você botar lá. Eu fiz tal pecado, vou botar X aqui. Eu fiz tal X aqui. Não existe uma lista de pecados. Somos nós mesmos que devemos avaliar se os pecados que cometemos é grave ou não. Porque a circunstância, a situação pode mudar a gravidade do pecado. Ou seja, voltando para essa história, o mendigo jamais poderá ter a mesma condenação do homicida, porque o mendigo roubou o sanduíche simplesmente porque ele estava com fome. Então não tem como eu colocar a situação dele como um pecado mortal. Ele roubou porque ele estava com fome. Então aqui o pecado se torna venial. E por conta da situação, por conta da miséria dele, a culpa dele diminui, fazendo com que esse pecado, que era grave,
se torne leve. Então, ou seja, não existe uma lista de pecados. Por isso que nós fazemos um exame de consciência antes da confissão. Por quê? Porque devemos avaliar cada situação para ver se o pecado é de fato grave ou não.